Boa noite a todos. É com o coração cheio de alegria que iniciamos mais uma etapa deste grande banquete de luz, a nossa semana de estudos. E a área de estudos da nossa sociedade espírita, pensando na necessidade de uma reflexão mais profunda a respeito da importância do estudo em nossas vidas, convidamos para dividir conosco esse momento o nosso irmão Gabriel Salum. O nosso irmão Gabriel foi vice-presidente e depois presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul nas duas últimas gestões. É atualmente diretor da área de comunicação da FERGS, é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis e do Grupo Ivone Pereira no Hospital Espírita de Porto Alegre. Facilitador do programa de formação de lideranças espíritas da FERGS e do Conselho Federativo Nacional, a FEB. Profissionalmente, o nosso irmão é advogado. Agradecemos imensamente a presença e a colaboração do nosso irmão, rogando a Deus que o abençoe sempre nessa caminhada. Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs do nosso Bezerra de Menezes de Caxias do Sul. É uma imensa alegria estar junto de vocês nesse momento. Trazemos o abraço, o carinho da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a fim de que nos sintamos ainda mais próximos como família espiritual que somos, rogando que as reflexões que faremos nessa noite possam fortalecer no âmago das nossas almas o propósito de amar, de servir, de evoluir e de viver um mundo cada vez melhor. Essa semana dedicada ao estudo do Espiritismo é certamente um momento em que nós vamos observar a realidade em que estamos imersos e destacarmos o tema que foi proposto ao nosso momento de estudo aqui, agora, a importância do estudo do Espiritismo nas nossas vidas. Certamente, nós conhecemos uma das mais intensas, profundas falas de Jesus, que restou anotada, documentada pelo evangelista João, no capítulo 8, versículo 32 do seu evangelho, quando o mestre nos sinaliza: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é muito interessante que nós possamos mergulhar no contexto em que essa passagem evangélica ocorreu, porque, segundo a tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, em O Novo Testamento, este trecho do Evangelho de João, ele é intitulado Jesus e Abraão. E eu vou fazer a leitura aqui para nós, a partir do capítulo 8, versículo 31, para que nós possamos estudar juntos, né? Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus estava conversando com aqueles que se compreendiam como os filhos, a descendência de Abraão. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? E respondeu-lhes Jesus: amém, ou em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Pois bem, meus amigos, eles se surpreenderam quando Jesus anuncia uma perspectiva de liberdade quando se entendiam como criaturas livres. E então o mestre aproveita a ocasião
para identificar que o pecado pode estabelecer nas nossas vidas algum tipo de prisão, de escravidão. E é importante compreendermos aqui o que significa pecado, porque pecado, embora essa figura secular, milenar, que às vezes nos assombra a vida, cheia de códigos dogmáticos, mas na verdade pecado significa tão somente o desvio. Desvio de quê? Desvio da rota espiritual, desvio do sentido existencial, desvio do cumprimento da lei divina que rege o universo como um todo e, portanto, as nossas próprias vidas. Lei esta que Jesus resumiu afirmando que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o pecado é toda aquela ação, toda aquela escolha que nós fazemos, ou aquela omissão, porque omitirmos também é uma escolha, que de alguma forma se desvia da lei de amor. O amor com todos os seus reflexos. O próprio Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, quando nos fala da lei moral, das leis morais, na verdade vai fazer uma divisão didática da própria lei de amor, para que nós possamos compreendê-la na adoração, na justiça, na igualdade, na liberdade, enfim. Então, o ensinamento que Jesus nos traz aqui, e é precioso, é para nos questionarmos. Nós somos, hoje, verdadeiramente livres? Nós somos inteiramente livres? Ou existe em nós alguns traços de escravidão ditados pelas nossas escolhas? Porque nós fazemos escolhas o tempo todo, não é verdade? Nós escolhemos estar aqui nesse momento, conectados, estudando juntos, buscando essa imersão interior e a transformação positiva de cada um de nós e da nossa sociedade como um todo. Nós escolhemos como nós vamos nos vestir, nós escolhemos os lugares que nós vamos frequentar, escolhemos o que vamos ingerir na nossa alimentação. Nós escolhemos o tipo de diálogo que nós vamos manter. Nessas mesmas escolhas situam-se as nossas prioridades, essas prioridades que, estabelecidas de forma consciente ou não, acabam ditando em que nós empregamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, quais são as companhias que nós preferimos, e por isso com algumas pessoas nós temos tempo de conviver, com outras não temos. Vejamos nós que essas escolhas que nós fazemos cotidianamente, das mais simples àquelas mais profundas, que profissão nós vamos existir, com quem nós vamos casar, se teremos filhos, se seremos espíritas, elas são escolhas que podem nos trazer liberdade ou são escolhas que podem nos trazer prisão, escravidão. É por isso que Jesus afirma: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uma das grandes vendas que podem engendrar muitas quedas na nossa trajetória é a venda da ignorância. Porque sem conhecermos a nós mesmos, sem sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida na Terra, por que sofremos, sem compreendermos de que maneira se compõem as famílias, por que os nossos corpos têm essa ou aquela característica? De que forma os mundos se formam e ao mesmo tempo se transformam? Tudo isso são aspectos de nós mesmos, espíritos imortais, que são estudados profundamente pela ciência espírita. E logo depois que a ciência espírita, com a sua metodologia, evidencia essas verdades, nós temos um aspecto filosófico do Espiritismo que vai fazer reflexões a partir da evidência científica. Essas perguntas existenciais que nos acompanham desde sempre, elas são respondidas pelo fato científico na observação do fenômeno espírita e pela reflexão filosófica, que vai nos trazer então uma base
de informações e convicções racionais capazes de nos fazer chegar ao terceiro aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto religioso. O espiritismo é a ciência que estuda o espírito e as suas relações com o mundo espiritual e material. O espiritismo é a filosofia que reflete a partir disso, mas o espiritismo é a religião no sentido do religare, do conectar o homem a Deus. E de que forma nós nos conectamos a Deus? Nós nos aproximamos, nós gravitamos para Ele pela nossa transformação moral. Então, o espiritismo, ele não é uma religião que se traduza nos ritos exteriores, nas práticas externas que as pessoas podem observar única e exclusivamente. Não é uma religião que tenha uma hierarquia sacerdotal com intermediários entre nós e Deus. Não é uma religião que tenha os dogmas como verdades fechadas, inquestionáveis, que não nos permitem refletir. Não. Mas é uma religião que se vive a partir da transformação de conduta, da mudança dessas escolhas que nós fazemos. E é então que nós nos aproximamos de Deus conhecendo, refletindo, mas essencialmente fazendo, com atitudes que são cada vez mais de acordo com a lei divina. Por que estamos fazendo essa imersão aqui? Porque quando Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, o Espiritismo vem exercer um papel especialíssimo como terceira revelação da lei divina nesse processo de libertação. Na libertação, como vimos, do pecado, na verdade, como esse desvio de conduta, que se reflete de uma maneira muito concreta no cotidiano com todas as expressões do desamor, com a indiferença, com o egoísmo, com a sexolatria, com a violência, com a corrupção. Tudo isso são prisões, são escravidões que acabam sendo construídas, celas em que nós nos colocamos em cativeiro pelas escolhas irrefletidas. Então, nós vamos encontrar o apóstolo de Tarso, o nosso querido Paulo de Tarso, no seu ensinamento de epístolas, que hoje sabemos, através da obra Paulo Estevão especialmente, traduzem as cartas de Paulo o pensamento do próprio Cristo, naquele instante em que ele foi conclamado a escrever para as comunidades cristãs que surgiam, porque não podia estar fisicamente presente em todas elas. E quando ele escreve aos Gálatas, portanto na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, Paulo dirá: é para a liberdade que o Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Vejamos a ênfase que ele nos traz, nessa perspectiva de que nós fomos criados por Deus e nessa perspectiva de que o Evangelho nos serve de rota segura para o caminho de evolução que temos a percorrer, na busca pela felicidade real e pela perfeição relativa para que todos nós existimos. Nós somos capazes, sim, de abrirmos mão dessa liberdade se não estivermos caminhando pela jornada da vida de forma cada vez mais consciente, espiritualmente madura, coerente, ainda que sustentando as lutas que o mundo nos apresenta neste momento. Então olhemos para nós, cada um para si. A gente sempre corre o risco de pensar: mas essa reflexão, essa palestra, esse estudo, esse momento, isso era para o meu marido, para minha mulher, para o meu filho, para nós. Vamos olhar para nós e pensar com tranquilidade. Eu tenho livre-arbítrio? Que uso eu tenho feito dele? Quais são os pontos de liberdade real que eu tenho, porque eu tenho preservado e expandido essa liberdade? Ou quais são os pontos em que, pensando-me livre, eu abuso das minhas faculdades, dos meus talentos, ou faço pouco caso deles e acabo, portanto, algemando-me
aos compromissos infelizes. Em O Livro dos Espíritos, na questão 843, nós vamos encontrar esse questionamento para que nós nunca mais nos esqueçamos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Indaga Allan Kardec. E a resposta dos benfeitores: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então vamos visitar a nossa liberdade de pensar e a nossa liberdade de obrar, de fazer, de escolher, todos os dias. E olhando para esse mundo à nossa volta. Se o Espiritismo é importante, se o seu estudo é essa bússola, essa ferramenta de autoencontro, de viagem interior, ele também é, por vezes, o escudo, a lente adequada, o capacete. Paulo de Tarso também usa em determinado momento essa figura, para que nós possamos trilhar pelo mundo, identificando as prisões e as liberdades. Vamos pensar um pouco na nossa questão íntima. Como é que nós estamos nesse juízo de liberdade, verdade e prisão em relação à nossa própria intimidade? Quais são os sentimentos que hoje predominam nos nossos corações? O que nos dá prazer, meus amigos? Quando a gente pensa assim, olha, isso aqui me dá um prazer imenso, ou quando nós nos vemos repetindo escolhas, às vezes é o que nós estamos assistindo na televisão, são as conversas que nós estamos tendo, é a maneira como a gente se alimenta, às vezes o prazer a gente quer que ele venha da comida, não é? O que é que nos dá prazer? Porque a nossa relação da intimidade com o prazer, ela pode ser um fator de extrema saúde do ponto de vista espiritual, mas ela também pode constituir-se em algum tipo de viciação. E aí nós temos muitas compulsões. Tem pessoas que têm compulsão por falar mal dos outros. Já viram isso? Pois é. Será que nós temos esse hábito? Será que a gente tem algum constrangimento em falar das pessoas alguma coisa que não é relevante, que não constrói, que não melhora a vida de ninguém e que às vezes se traduz até em julgamentos bastante cruéis? Porque toda vez que a gente faz uma crítica do comportamento de alguém para alguém que não seja aquela própria pessoa, ou uma criatura que possa contribuir para resolver aquele comportamento, para cuidar daquela pessoa que é o objeto do nosso comentário, nós estamos produzindo ambientes de intriga, de desconfiança, de maledicência e de muito pouca fraternidade. Ao passo que quando eu aponto o dedo para essa ou aquela conduta, muitas vezes pela forma como eu faço, eu estou indiretamente me colocando acima e dizendo, não, mas eu não estou sujeito a esse tipo de comportamento, eu sou melhor do que isso. Então é muito importante verificar na nossa intimidade se o nosso mecanismo de prazer não é esse. Observar se nós não estamos buscando o prazer nas relações, que são uma fonte lícita, saudável, porque a convivência é um dos grandes prazeres da vida humana. Mas se a forma como eu estou buscando conviver não é alguma coisa que esteja desconectada da minha natureza profunda. Eu sou um espírito imortal. Tenho o corpo como instrumento de ação no mundo para minha evolução intelectual, para minha evolução moral e para transformar positivamente o mundo na minha volta. Todos nós estamos aqui reencarnados para isso, para esses três propósitos: a evolução intelectual, a moral e a melhoria da própria obra da criação, pelo nosso pensar e pelo nosso obrar, como diz Paulo de Tarso. Mas às vezes, a maneira como nós estamos nos relacionando pode ter um adoecimento de poder. Então, eu estou usando o poder familiar que eu tenho, nem sempre para cuidar, mas pode ser para submeter, pode ser para o exercício da violência, da intolerância, do autoritarismo. Às vezes, isso ocorre no meio profissional ou até no meio espírita.
E se nós falarmos, como já comentamos anteriormente, das questões ligadas ao relacionamento afetivo e sexual, aqui há ainda um ponto mais sensível. Porque se nós estamos nos relacionando como corpos, às vezes essa sede pelo prazer que se desconecta da responsabilidade afetiva, do cuidado recíproco, da importância dos sonhos, das expectativas e dos sentimentos de nós mesmos e do outro. Isso pode se transformar em uma compulsão que nos acarreta grandes sofrimentos, numa prisão verdadeiramente. Então, esta relação íntima que todos nós temos com os nossos propósitos de vida e com os nossos mecanismos de prazer, com as buscas que nós estamos estabelecendo cotidianamente, que podem ser conscientes e maduras, tanto quanto enfermas e de escravidão, elas são decisivas a fim de que a verdade nos liberte. Nós não podemos deixar o conhecimento espírita em um determinado lugar da nossa vida, que ele seja uma vitrine, que ele seja uma estante que nós observamos, que nós sabemos que está lá, mas que nós não vestimos aquela peça, aquela roupa, aquele calçado. Nós descendemos, do ponto de vista religioso, de uma história em que se encontra o farisaísmo. O que era o farisaísmo? O farisaísmo era uma incoerência de práticas exteriores em que nós nos apresentávamos com determinadas condições de criaturas generosas, tementes a Deus, mas que, na verdade, aquilo tudo não refletia o nosso sentimento e o nosso comportamento, que podia ser cruel, discriminador, intolerante, perseguidor. E nós estamos, passo a passo, melhorando, transformando tudo isso. Mas precisamos ficar alerta. E ficar alerta em relação à própria intimidade e aos relacionamentos, já estamos falando disso aqui, né, de 2 pontos desse nosso estudo sobre verdade, liberdade e prisão, é não simplesmente abster-se de determinadas condutas, mas escolher preencher a própria vida com aquilo que o Espiritismo nos traz como um caminho, sim, de felicidade verdadeira, de alegria genuína, de prazer real. Quando a doutrina espírita nos afirma fora da caridade não há salvação, nós vamos compreender que este salvação não é algo abstrato, misterioso, que seja trazido para nós de fora para dentro pela ação ou pelo milagre, não, de alguém. Não. Essa salvação, ela significa o alinhamento da criatura com a própria lei divina no terreno da consciência, de modo que nós nos sintamos leves, nós nos sintamos fortes, nós nos sintamos úteis. Isso é um prazer imenso. Esse centro espírita nós conhecemos bem, além de todos os outros da nossa rede federativa. Ele tem uma infinidade de vagas de trabalho voluntário e agora, especialmente, nesse período pós-pandêmico, as nossas instituições elas estão muito desafiadas a manterem a sua dimensão virtual, porque nós migramos para essa tarefa do Centro Espírita de, através da tecnologia, acolher, orientar, esclarecer e consolar. Mas também é necessário o trabalho presencial, muito. Há pessoas que se aproximaram do Centro Espírita na dimensão virtual, sim, mas há muitos que ficaram para trás. E há atendimentos que nós temos de realizar para cumprir a missão do Centro Espírita, que também são presenciais. Mas todas as nossas instituições estão desafiadas a multiplicar-se, portanto, a atender simultaneamente. Não vamos abrir mão da conquista virtual, mas nós precisamos retomar de forma pujante as atividades presenciais. E isso demanda o quê? Equipes, trabalhadores voluntários. E os grupos de estudo do Espiritismo são grandes celeiros de novos trabalhadores voluntários, porque o objetivo do estudo do Espiritismo não é formar intelectuais
pura e simplesmente criaturas que terão reflexões profundas de autoindagação acerca de si mesmos, do universo de Deus? Isso é muito importante. Mas o objetivo do estudo do Espiritismo é formar homens e mulheres de bem. E o homem de bem é uma criatura que trabalha constantemente em favor de si próprio e do outro. Existe uma fonte de prazer saudável e lícita, né? Diante de cada um de nós agora, que é o trabalho voluntário na seara espírita. É claro que nem sempre nós vamos estar completamente prontos para a tarefa, mas o centro espírita, o movimento espírita nos oferece treinamentos adequados, formações, a fim de que nós possamos unir a boa vontade ao conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes necessárias para que nós possamos salvar a nós mesmos na perspectiva de sermos felizes através da caridade. Pensemos nisso. Nós precisamos dos estudantes, dos participantes de grupo de estudos, especialmente agora, que aqueles que já estão há mais tempo na tarefa ou os que estão chegando agora, conversem com os seus facilitadores, busquem compreender a sistemática da casa como um todo e identificar onde eu posso servir, de que forma eu posso me preparar para servir. Pensemos mais um pouco. Estamos falando de verdade, liberdade e prisão. Muitas vezes nós trazemos grilhões conosco do passado que se refletem em relacionamentos familiares muito difíceis ou em hábitos que nós temos muito difíceis de serem transformados. Nós nem gostaríamos de ser assim, ansiosos, depressivos, irritados, impacientes. Não, nós queremos ser melhores. E a forma que nós temos de nos melhorar é justamente estabelecendo como prioridades na nossa vida as prioridades da alma. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se nós ainda temos algemas do passado e que sabemos hoje que são simplesmente colheitas das nossas próprias semeaduras, que bom que a semeadura continua e que hoje nós temos condição, sim, de semearmos liberdade com consciência para colhermos paz, entendimento, tolerância. Observemos o nosso cenário político da nossa nação, do Brasil. Observemos o cenário mundial. Hoje, perplexo com as nuances cruéis de uma guerra e de outras tantas guerras silenciosas que se estabelecem em muitos lugares. Pensemos nisso tudo, na origem dessas questões. E vamos comparar a importância do estudo do Espiritismo, saindo agora um pouco de dentro de nós e indo para o mundo como um todo. Vamos comparar o estudo do Espiritismo e ver de que forma ele pode atuar na gênese dessas questões. Colocá-lo ao lado do materialismo que engendra a guerra. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga de que forma poderá o Espiritismo contribuir para o progresso. E a resposta dos benfeitores diz: destruindo o materialismo. E depois vai explicando que essa destruição do materialismo será a superação dos preconceitos de casta, será a união verdadeira pelo reconhecimento de que nós somos todos irmãos. Nós queremos, às vezes, nos exterminar, em função de pensarmos diferente uns dos outros. Essa polarização política que nós estamos reeditando são os duelos do passado, aqueles mesmos duelos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que estabelece o duelo? É o ego adoecido, o egoísmo e o orgulho.
Essas duas são as chagas originais, radicais, de onde emanam todas as outras. Só que existe aqui, na base de tudo isso, a prisão da ignorância. Porque de que me adianta estabelecer algum tipo de supremacia sobre o outro, quando, na pátria verdadeira da imortalidade, no mundo espiritual, os louros, as medalhas que nós podemos ter, eles são íntimos e se chamam virtudes. As conquistas reais, aquelas que não perecem no túmulo, aquelas que o adoecimento do corpo não nos retira, são as relações felizes que nós edificamos, a caridade que praticamos. André Luiz assim afirma que o bem que fizermos será nosso advogado em toda parte pela eternidade. Então existe uma incoerência quando nós investimos, por exemplo, na corrupção. Porque a corrupção, esse crime que causa tantas mortes, que causa tanta fome, que mata tantos sonhos, ela é um investimento na impunidade, quando nós sabemos que a lei divina de causa e efeito se cumpre sempre, sempre e sempre. Que Deus, operando o cumprimento da sua lei em favor de todos nós, é onisciente, onipresente, onipotente. Isso não é para nos amedrontar ninguém, não é para reeditar aquela figura equivocada de um Deus castigador. Nós não temos castigo na lei divina. Nós temos a educação do espírito imortal vivendo as consequências das próprias ações. Mas vejam como as nossas ações elas são muitas vezes materialistas. E nós investimos no poder, no reconhecimento, na vaidade, no interesse mesquinho e provisório, egoístico, como se isso fosse um verdadeiro tesouro, que repetidas vezes a vida efêmera do ponto de vista material e físico, que todos os dias está diante de nós com as suas evidências, nos mostra que esses valores provisórios, que essas conquistas, que são conquistas materiais infelizes, elas não são definitivas e elas não são verdadeiras. Quando a criatura humana ela recebe o poder, o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, se potencializa e a sua conduta se reflete sobre um número muito maior de indivíduos. Mas na origem, na gênese dessas questões, está sempre o egoísmo e o orgulho, que, quando potencializados pelo poder, nos leva à guerra, à corrupção, à polarização política e à destruição. Mas pensemos agora no aspecto oposto. Vamos trazer o Espiritismo e a sua luz sobre essas questões. Quando a doutrina espírita nos faz compreender que a felicidade vem de servir e não de servir-se, quando nos explica que a justiça divina, esta se opera não como vingança, mas como consequência, como colheita obrigatória. E que bom, porque se nós semearmos o bem, nós colheremos invariavelmente o bem. E aí alguns dirão, mas de Jesus faz o bem e termina no sacrifício da cruz. É porque nem sempre o bem será imediatamente compreendido por aqueles que nos cercam. Então, se a importância do estudo nas nossas vidas é abrir os nossos olhos do corpo e da alma, a fim de que conheçamos a verdade e ela nos liberte, não tenhamos aqui a ilusão de que será sempre muito fácil e de que nós vamos colher sempre compreensão, entendimento, aplausos, reconhecimento do bem que fizermos. Não. A colheita, a resposta existencial do nosso esforço de praticarmos a caridade, ela é uma conquista da consciência. O mundo se transforma sim pelo bem que fazemos, mas muitas vezes essa transformação ela ainda passa por desconstituir algumas realidades dolorosas a fim de que outras possam ser edificadas. É por isso
que nós citamos a questão 799, em que os benfeitores dizem a Kardec que a forma como o Espiritismo contribui para o progresso é destruindo o materialismo. E todos nós estamos, portanto, hoje defrontados por essa realidade. Porque o materialismo, ele não é apenas a relação do homem com a matéria, porque a matéria é boa, é elemento da criação divina, o corpo material, os bens materiais, eles são úteis, necessários. O materialismo, ele é um modo de vida que desconsidera que nós somos espíritos, que nós somos irmãos, que nós somos filhos de um mesmo Pai. E as consequências, portanto, do materialismo, elas são terríveis, são funestas. É materialismo que está na base do suicídio, do aborto, das depressões, porque essas tristezas profundas, persistentes que nós sentimos, são apelos da alma por encontrar-se com o espírito imortal e viver de tal forma. Então, meus amigos, vamos agir e reagir positivamente com o crivo da doutrina espírita que nós estudamos e estudaremos constantemente nessa casa e nos nossos grupos, trazendo para as questões cotidianas e identificando uma das grandes prisões da alma. Chama-se materialismo e nós precisamos desconstituí-lo na nossa vida e no ambiente em que estamos. E encontraremos desafios íntimos de perseverarmos nesse propósito, de muitas vezes sermos criticados, não sermos compreendidos, das pessoas reclamarem que a gente vem demais ao centro espírita e está se engajando em outros trabalhos voluntários, mas isso não te dá dinheiro. Por que tu não estás num bar, bebendo álcool, jogando conversa fora, falando mal de alguém? Por que tu não estás numa balada, muitas vezes ingerindo MD, êxtase, bala, essas substâncias todas que nos trazem algum tipo de inconsciência, de viciação, que expõem o pior de nós para nos desconectar com a realidade que dói quando vivida de uma forma incoerente? Por que nós não estamos nesses ambientes? Estamos nesse aqui, no centro espírita, no movimento espírita. A resposta é simples. Porque nós somos espíritos imortais e estamos na vida com um propósito. A falta de propósito é que engrossa as estatísticas da depressão e do suicídio. A falta de propósito é que leva a criatura a se sentindo vazias e esgotadas. Num cansaço que é um cansaço da alma, muito mais do que do corpo. Aos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, às internações. E nós estamos aqui para sermos felizes, para sermos valorizados, inclusive por nós mesmos. Não pelos louros do mundo, mas sim pelo autocuidado, pelo autoamor e pelo emprego desse conjunto lindo, especial, de talentos e possibilidades que somos nós, que é a encarnação, a reencarnação que nós estamos vivendo. E quando nós falávamos da influência que nós poderemos exercer no mundo, embora as incompreensões que nós vamos topar, nós precisamos refletir aqui no último aspecto de verdade, liberdade e prisão e na importância do estudo do Espiritismo para esse nosso momento aqui de reflexões, que é a questão da liderança. Quem aqui que está nos assistindo é líder? Você é líder? Talvez alguém esteja pensando, eu não sou líder. Pois é, será? Porque liderança é a competência de influenciar pessoas. Será que você não exerce influência? Será que eu não exerço influência? Se nós somos pais, mães, filhos, amigos, irmãos, companheiros de trabalho, vizinhos, nós estamos constantemente exercendo influência uns sobre os outros. Isso é inevitável. Nós recebemos influências e exercemos influências, inclusive entre encarnados e desencarnados.
Mas a consciência de que nós somos líderes, sim, porque nós exercemos influência, é fundamental para que nós possamos pensar, mas que influência eu exerço? Eu exerço uma influência que liberta pelo conhecimento e pela vivência da verdade, embora às vezes sem precisar dizer nada, porque o que fala alto mesmo é a conduta? Ou eu exerço uma influência que escraviza pelo culto do materialismo de alguma forma nas minhas ações invigilantes e impensadas? Liderança é a competência de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns e não apenas os propósitos individuais, e inspirando confiança uns nos outros, pela força do caráter e do amor. Isso é liderança. E liderança também é um projeto da lei divina que precisa ser vivido por todos nós. Assumamos esse protagonismo, que não precisa ser o protagonismo dos palanques. Muitas vezes nós estamos expostos, sim, porque é da nossa natureza ou da natureza da nossa tarefa. Mas o protagonismo espiritual, ele é uma decisão consciente e cotidiana de pensarmos. Os nossos próprios atos impactam na nossa vida e na vida dos demais. As pessoas que eu influencio estão constantemente recolhendo as minhas escolhas, e essas escolhas poderão ser uma influência que as liberta pelo meu exemplo, pelo meu testemunho, pelo meu esforço. Eu não tenho perfeições ainda, mas tenho esforço no bem. Ou a minha liderança pode ser aquela que se soma nos comentários das redes sociais de forma violenta. Pode ser aquela que vai na vala comum sem refletir em questões profundas, em hábitos sociais que não são saudáveis. Eu preciso liderar a mim mesmo como espírito imortal, tirando a venda da ignorância, conhecendo a verdade dia a dia nos nossos grupos de estudo e permitindo que o conhecimento, transitando para o campo da ação, me liberte a cada dia e me faça cada vez mais feliz. Nós vamos encontrar ainda no ensinamento do Livro dos Espíritos a liderança por excelência e que está constantemente nas nossas vidas como um farol luminoso a nos conduzir na jornada, sem jamais nos deixar sem o amparo para tomarmos as decisões. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade, ao homem, para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos benfeitores é: vede Jesus. O Evangelho de Jesus, especialmente à luz do Espiritismo, que traz esse aprofundamento, essa extensão da compreensão moral, que antes estava velada pelas figuras, pelas alegorias, mas hoje já pode ser compreendida e completada pela ciência, pela filosofia e pela religião espírita. Este Evangelho é o guia infalível e ele também é o estudo do Espiritismo nas nossas vidas. Nós temos uma advertência de Emmanuel, lá em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 24, através da mediunidade de Chico Xavier, quando ele nos diz: reflitamos, pois, que a liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos. Ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Que momento bonito que nós estamos vivendo, que momento importante. A lei de progresso, que é um aspecto da lei de amor, que é uma das leis morais estudadas no Livro dos Espíritos, nos assegura que o espírito não retrograda, não anda para trás. Então hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos, estamos com as melhores condições de vencermos as prisões do presente e do passado, de fazermos novas escolhas. Com força, com ânimo, com esperança, com alegria, com fé raciocinada, com amor.
E o estudo da doutrina espírita é essencialmente coletivo. Nós fazemos isso em grupos, além das leituras individuais. Por quê? Porque tanto nos grupos de estudo quanto nas vagas de trabalho voluntário, nós estamos uns ao lado dos outros. E é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais feliz caminharmos juntos para esse grande objetivo de que a caridade nos salve de todas as prisões. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano de estudo do Espiritismo e especialmente de vivência, colocando esses participantes todos que se dispuserem a fazer o seu treinamento, a sua formação, em vagas de trabalho voluntário, para que o Centro Espírita possa acolher muitas almas, minimizar os sofrimentos do mundo e fazer com que a verdade seja conhecida e liberte a todos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Fiquemos em paz. Amigo Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade dos aprendizados que aqui tivemos, rogando a espiritualidade maior, que nos ilumine, que possamos levar esses conhecimentos para o nosso dia a dia e colocá-los em prática. E que assim seja.